mais um filme aí do Oscar, Valor Sentimental, entrando nessa corridinha aí que eu tô fazendo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vou falar desse filme aqui que eu assisti, foi o sequencial que eu assisti depois dos outros dois que eu já fiz vídeo. Esse filme é filme de família, né? Filme de problemas familiares. É um filme norueguês do diretor Joachim Trier, parente do Lars von Trier. Parente distante, né? Mas coincidentemente os dois trabalham com cinema. E geralmente esses filmes acabam tendo uma história assim bem simples. Eu gostei muito desse filme numa coisa assim que ele tem muita sequência de metalinguagem. Mas ele é basicamente aquele filme assim que fala sobre reconciliação de pai e filho, aquelas coisas assim, problema interno na família. E aí a história da filha lá, da Nora, né? É ela, a irmã. O pai é um diretor interpretado pelo Stellan Skarsgård, aquele ator sueco. O filme é em norueguês, é um filme que tá concorrendo aí a melhor filme internacional em língua estrangeira pela Noruega, mas ele tem hora que é falado em norueguês e sueco, mas eu pelo menos não sei que horas que tem essa alternância não. E tem alguns momentos que é falado em inglês, porque tem a Elle Fanning participando, fazendo uma atriz, porque o Stellan Skarsgård, ele é um diretor de cinema muito famoso. O filme começa com uma narradora contando a história da Nora, que ela vivia numa casa lá, aí a casa toda peculiar, assim, uma casa antiga, cheia de características, assim, com coisas de madeira, e a menina faz uma redação sobre a casa, sobre como é o ponto de vista da casa sobre seus habitantes. E a redação dela foi foda, aí o pai fala, pô, você escreve bem, porque você não entra pra arte, vai virar roteirista, coisa, e acabou que a menina vira uma atriz, né? Ela é atriz. E assim, até então você não sabe que o pai é diretor, ela mostra ela numa cena no teatro, aí você já vê que ela tem alguns problemas de síndrome do pânico. Na véspera da peça, no momento de entrar no palco, ela quer dar uma fugida de lá, ela quer sair correndo dali, aí ela faz de tudo pra fugir, e aí eles seguram ela, ele bota ela vai e apresenta, tá tudo certo e tudo mais, e depois mostra o pai dela chegando, porque o que acontece? A mãe dela, a mãe morre e os pais eram divorciados, aí esse pai chega, e tipo assim, quando ela fala lá da casa, né, na redação dela, que tipo assim, que tem hora que a casa é um silêncio, tem hora que a casa é muito barulhenta, e muitas vezes os barulhos é da briga dos pais, e um dia o pai abandonou a mãe, saiu, foi embora. O pai abandonou as filhas, assim, abandonou, tipo assim, saiu de casa, deixou a casa pra mãe e a mãe ficou com as filhas. E aí a mãe morre, o pai vem e vê as filhas. Aí a filha mais nova, ela tem um contato maior com o pai, assim, ela ainda passa um pano pro pai. E a mais velha, ela não tem, ela tem uma relação muito distante com o pai, assim. Conversa de boa, mas é aquela conversa mais civilizada, assim. Mas não tem, eles evitam conversar e tal. E o que acontece é que aí depois desse velório, esse pai vem, traz e dá uma pilha de roteiro pra ela, fala, escrevi, vou fazer esse filme. E aí fala que ele é um cara que, ele é um diretor, assim, que já tá aposentado, né, assim, já tá velho, e ele escreveu esse roteiro e ele falou assim, esse roteiro eu escrevi pra você interpretar. Aí fala, pai, você não vai nem nas minhas peças de teatro? Aí fala, aí ele pergunta, como é que tá certo? Que ela tá fazendo papel numa série lá, e ela fala, tá indo bem, que não sei o que. Ela fala, eu vi, mas aí pergunta, o que você acha? Aí não tem que achar nada não, as pessoas gostam, isso que importa. Tipo assim, ele meio que não... Mas pai, é importante você falar isso, porque você é diretor, né? Que você fala, não, liga pra isso não. Tá te dando dinheiro, tá te pagando, as pessoas gostam, então é isso que importa e tal. Mas aí tá aí, olha aí, ela fala, não vou fazer não. A gente não consegue nem conversar, como é que eu não posso trabalhar com você não? Ai, mas você vai ficar fazendo teatro o tempo, eu vou. E nisso aí tem tipo uma mostra lá, tipo, festival, esses festivais aí, o Cannes, Veneza, tive uma mostra dos filmes dele, aí mostra lá que ele fez um filme lá no passado, aí tem uma cena lá com a menina, duas crianças correndo, entra no trem, aí a menina consegue entrar, o menino não, e uns guardas pegam, a menina chora, aí depois revela que essa menina, na verdade, ela era filha do diretor, era a irmã mais nova, que o pai, quando era diretor, punha os filhos pra trabalhar. Tipo que o Francis Ford Coppola faz, né, que o Francis Ford Coppola botou, se você assistiu o Poderoso Chefão 1, você tem lá a cena do batismo, os filhos do Santino nas festas lá, os filhos da família Corleone, é tudo filho
filho do Coppola. Um era o Roman Coppola e o bebê é a Sofia Coppola, que depois foi execrada como a atriz principal do Poderoso Chefão 3, né? Que ela... Aí depois ela virou uma diretora super consagrada, assim, né? Mas ela... E eu vou te falar, eu não acho o papel dela tão ruim, assim, no Poderoso Chefão. Acho que o povo pega no pé demais. Então ele tinha isso, ele botou, e aí a menina, e aí a cena é emocionante. Aí no palco, lá na mostra, quem tava assistindo era a personagem lá da Raquel, a matriz que tá em ascensão, Rachel, sei lá o que. Eu esqueci os nomes dos personagens, não lembro nem o nome do papel do Stellan Skarsgård. Então vai ficar falando, isso também não vem ao caso, né? Nome, ainda mais que esses nomes noruegueses e tal. Essa Rachel, interpretada pela Elle Fanning, que fez agora aí o filme novo do Predador, que eu ainda não vi, né? Provavelmente, eventualmente vou fazer, que eu ainda tô devendo uma lista dos filmes da série Alien lá, né? Mas então, aí ela tá nesse filme, e ela vê o filme, ela fica encantada, ela pede pra tá tendo um jantar lá, coisa, ela faz um network com ele, chama ele pra ir lá encontrar no jantar, chama esse diretor, o velho vai lá, vai tá a juventude toda lá, ele passa a noite lá na festa, todo vai pra praia depois, tomando todas e tal, conversa. Ele vai e anuncia que vai fazer o filme, quem vai ser a atriz principal é essa mulher, que ela queria trabalhar com ele e tal, e ele, o papel que ele tinha escrito pra filha dele. Eu vou falando assim mais a história do filme, algumas coisas que acontecem, então obviamente vai ter spoiler, mas o spoiler principal vai ficar lá pro final. Aí nisso ele fica naquele conflito. Aí tem aquela sensação, a filha lá depois descobre que ele vai fazer o filme sem ela, e ela falou que não ia fazer, ela nem queria mesmo não. Mas é quando ela sabe isso, ela fica um pouco com aquele ciúmezinho, né? Ela evita encontrar com ele, porque na verdade o filme se tratava sobre era um filme autobiográfico sem ser realmente biográfico, né? Tipo assim, era uma história do passado dele, da mãe dele, né? Do diretor. Aí depois conta que vivia lá naquela casa. Aliás, eu achei que a casa ia ter um papel mais importante. Ela tem, né? Ela é tipo um foco central, mas eu achei que o filme ia colocar isso como uma coisa mais presente, assim. Mas é só em alguns momentos. É no começo, depois no meio e depois no final. No meio, quando conta a história da mãe, né? Da mãe do diretor, que ela era uma pessoa. Ela era dona da casa lá. Enfim, agora o negócio é que ela foi presa na época da Segunda Guerra, foi torturada, tinha toda aquela coisa lá. E aí chegou num ponto, ela veio pra casa e acaba que chega num momento que ela comete um suicídio. A história do filme que o cara quer fazer é um pouco essa história aí, da história da mãe, que a personagem entra no quarto lá, ele até relata pra Rachel, quando ele tá passando o roteiro com ela, aí vem aqui, coisa. Aí ele ainda brinca com a mulher, foi nessa cadeira aí, sendo que nem era, né? Mas a mulher fica tudo, nossa, que... E ela tava sentada na cadeira. Ele já tava fazendo piada com a coisa, que era um caso muito antigo e tal. E depois também tem uma hora que mostra também como que aconteceu o divórcio lá. E aí é uma sequência que é tão interessante. Eles pegam uma versão jovem do Stellan Skarsgård, que eu falei, porra, é deepfake, essas coisas hoje tá... E eu já falei no outro vídeo que eu gosto de efeito especial, e nesse... depois eu vi de pessoas... Eu fui pesquisar pra saber como que eles fizeram aquilo, porque tem uma cena que mostra o cara jovem e tá muito perfeito. Pesquisando, falei, pô, se isso é um CGI, se isso aí é um deepfake, é o melhor deepfake que eu já vi na vida, porque é o Stellan Skarsgård. Aí teve, não, era um outro ator que parece, mas não é um cara que parece, é o cara igual. E depois eu vi que, na verdade, eles pegaram a cena de um outro filme, tem lá nos agradecimentos finais, no crédito do filme, tipo, foi uma cena que eles pegaram de um outro filme, que ele participou e aí eles manipularam. Porque também tem uma hora lá que mostra, tipo, ele jovem dando uma entrevista num canal de TV, que era uma coisa assim que tinha a ver que era uma imagem de arquivo que eles usaram como se fosse do diretor do filme, mas era uma imagem do Stellan Skarsgård. Mas aí tem uma hora que mostra um close dele dentro da casa, e você fala assim, porra, não é possível. Mas aí eu tive que correr atrás e realmente é uma cena de um outro filme que eles tipo manipularam um pouco pra poder ficar mais a ver com o personagem. E ficou perfeito, assim, né? Tipo, mas é uma coisa que foi bem mais simples do que parece. É uma cena que já existia. E enfim, tem essa cena e aí tem o divórcio, ele abandona a casa e ele deixa a casa pra mãe. Igual eu falei, né? Teve o velório depois. Aí passou muito tempo, teve o velório da mãe. A irmã mais velha, que é essa daqui, que é a irmã mais velha, que é a atriz, ela não casou, não tem filho, enquanto a outra já é casada, tem um filho e o avô vem, gosta de brincar com o neto, aí ele vai, aí tipo assim, como a filha não quer, ele fala, eu quero meu neto no papel do menino, aí a mãe do menino que participou do filme, eu não sei, eu tenho que
ver. E aí acaba que o cara traz o roteiro, aí a mãe depois fica puta lá que não ia deixar, e gera toda uma confusão. Também tem umas outras coisas, a menina mais velha tem umas crises, ela fica meio assim, tem aquela coisa de briga com o pai, né? Tipo, de não se dar bem com o pai, e aí fica é sempre aquele cabo de guerra, né? E tem o encontro da família, aí os assuntos sempre descambam em briga, uma briguinha ali, aquela coisa. E nesse meio tempo, a outra atriz lá tá penando pra poder fazer um estudo, pra poder interpretar o papel de uma maneira assim exemplar. Tem entrevista com a Netflix, aí esse diretor fala, eu quero trabalhar com o meu diretor de fotografia antigo. Ele vai lá na casa do cara, o cara tá andando de bengala e vê, parece que não vai dar pra ser ele não, porque ele já era aposentado também, aí o cara já não tá aguentando andar, tinha que pedir ajuda pra levantar, andar de bengala. Ele falou, pô, como é que eu vou fazer um filme com um cara que não tá nem conseguindo? E detalhe, quando ele chama o cara fica todo empolgado, quando ele vê que ele não tá bem assim de saúde, ela fala, você sabe que agora Netflix, esses trem, agora as coisas eles querem que eu olhe outras pessoas. Aí ficou naquele trem mesmo, e ele tinha um produtor também que fica falando, pô, ele tá velho, hein? Eu ser mais velho que ele, tá aqui me ajudando, não sei o que. Ficava com as brigas de velho, rabugento. Tem umas cenas assim bem humoradas. Aí tipo o filme fica muito nessa dicotomia. A atriz lá, Rachel, ela começa a penar porque ela não acha que tá dando certo. Aí ela fala, e se eu fazer sotaque norueguês em vez de falar inglês? Porque tipo, que o cara queria fazer o filme em norueguês, e aí o filme tava sendo em inglês porque a atriz principal era americana. Ela fala, não, liga pra isso não. Aí de repente ela já não tá loura mais, ela tá com a cor do cabelo castanho, ela começa a ficar vendo o Instagram da filha pra poder ver. Aí ela vou lá conversar com a filha, quero ir lá conversar com a filha. Por que você não tá fazendo filme, né? Aí no fim das contas acaba que a atriz vai e ela fala assim, olha, esse papel não é pra mim não. E meio que desiste, aí fica naquela coisa, aí o filme vai ter, não vai ter. E aí acontece que ele leva o roteiro pra outra filha, pro neto ver, né? E aí a mãe, ele não vai fazer filme não sei o que. Só que aí acaba que ele deixa o roteiro lá e a filha lê. Aí ela vai e leva pra irmã. Você não leu? Lê isso aqui. E o negócio é lindo, é maravilhoso, uma coisa assim, é tipo a obra-prima do cara. Tem muito a ver que a filha também já passou por uns problemas tipo a da avó, né? E aí a atriz principal, os problemas assim já levaram ela a ter crises assim de pânico, que levou ela a ter tentativa de suicídio também, já que a avó morreu da mesma coisa. E aí ela meio que se identifica. Então, na verdade, era uma coisa pra ser meio catártica, assim, né? Tipo, era um meio de reconciliar. E aí o filme fala muito sobre isso, nessas coisas de família que briga entre pai e filho e às vezes não dá certo. E ali, como se fosse a arte é o que une, né? A arte é o que eles tinham em comum, e era ali que eles iam trabalhar. E aí o filme acaba meio que indo pra esse caminho aí. E tem uma coisa, assim, o filme tem muita metalinguagem, por exemplo, porque tem muita coisa assim que fala da casa, e a casa é o cenário. Aí o cara tá descrevendo a cena lá pra atriz, lá na casa, minha avó veio aqui, não sei o que. Aí de repente, quando mostra a cena você não sabe se você tá falando verdade ou mentira, se é só um papel, será que a avó suicidou mesmo? Será que ele não tava zoando a menina? Porque ele fala que o filme não é biografia, né? Então é uma história. Depois mostra que morreu. E aí o jeito que é filmado, que mostra a avó morrendo, é exatamente do jeito que ele planejou filmar. Então o filme faz exatamente a cena de acordo. Então tem muitas essas sacadas assim. E aí agora o spoiler principal, que eu vou falar do final do filme, porque tipo, chega no momento lá que aí ela lê o roteiro, e aí no final mostra que tipo a casa vai ser reformada. Porque aí aparece assim, não vai ter o filme, e vende a casa. Que ele queria usar a casa de cenário, mas vai vender, aí tem uma reforma na casa, a casa muda toda. E sempre fala assim que a casa tinha uma história, e você fica todo melancólico, pois não deu certo, a casa foi. E aí mostra a menina, e assim, eu vi todos os sinais me indicando que eu já podia sacar, e eu não saquei. Eu vi tudo, percebi tudo, ainda fiz um comentário, e eu falei, não, isso tá parecendo com isso, e no final era isso mesmo, e eu não saquei. Porque o que acontece? Tem uma cena lá, e vem o sobrinho dela, né, que é o menino, que é o neto lá, vem o sobrinho, tá na casa dela, e a casa tá toda assim, depois de reformar, aí tem umas cortinas meio azul, aí o que eu falei, não, essas cortinas azul tá parecendo tela azul de... Essas cortinas aí tá parecendo tela azul de cinema, né, mas deve ser lá na Noruega, eles devem usar esses trem pra poder esconder reforma, né, porque a casa tinha acabado de mostrar a cena da reforma,
reforma. E eu falei, tá usando ali essas cortinas aí, deve ser coisa não. Aí eu falei, tá parecendo essas telas azul de cinema. Detalhe, o cara é diretor de cinema, tava tudo ali mostrando. E aí a cena é muito chocante, porque dá a entender, você tá tão envolvido, eu não percebi talvez porque eu tava tão envolvido, porque ela tá ali pensativa, triste, e aí o menino, o sobrinho chega, sai, aí ela vai pro banheiro, aí você vê, puta merda, ela vai suicidar agora, e não tinha ninguém na casa, aí a campainha toca, o menino volta, esqueci meu celular, aí ela dá o celular pro menino, e aí ela vai lá pro banheiro e entra, naquela tomada, tudo num plano sequência, né, e tal, e ela entra no banheiro, e aí depois mostra dentro do banheiro, aí você escuta uns aplausos, aí mostra, tipo, eles estão filmando a cena, ou seja, a menina topou fazer o filme com o pai, é uma cena do coisa, e eu falei, porra, era um cenário mesmo, era tela azul pra efeito especial o negócio, e eu, assim, então, tipo, eu percebi, eu fiquei, puta, e eu achei isso assim, e assim, é muito legal, porque é a questão aí da metalinguagem, né, você acha que a coisa agora tá acontecendo de verdade, mas não, é tudo uma filmagem, dentro do cinema, né, de um filme, tipo, mostra, a reconciliação tá ali, né, tipo, e aí ainda mostra lá ele, o diretor, né, com o diretor de fotografia que acabou sendo velho mesmo, o velho que andava de bengala lá, já tava velho, aposentado. Então, aí, tipo assim, o filme tava saindo do jeito que o cara queria mesmo, né? E o filme, assim, ele é muito... A fotografia do filme é muito bonita, tipo, a composição, umas sacadas, assim, umas tomadas. Eu falei negócio do Poderoso Chefão, tem uma cena lá que ele passa mal e ele cai lá no coisa... É igual a morte do Don Corleone, né? Enfim, me lembrou também essas coisas. E tem, assim, tipo, enquadramento das coisas, né? Tem uma hora lá que, no começo, quando a mulher tá lá no teatro, né, que ela tá fugindo, quando ela começa a tocar uma música, a música é aquela música da abertura do Iluminado, do Kubrick, né, que é tan, 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 quando passa os créditos iniciais de O Iluminado, né, e assim, é um filme é valor sentimental, né, tipo assim, e eu vou te falar que a cena que ela conversa com a irmã quando fala do roteiro, aquela cena me quebrou, foi ali que eu não aguentei não, ali foi dos 3 filmes, o único que eu chorei foi esse. O Leonardo DiCaprio me deu muita aflição. E agora eu tô fazendo a comparação, né? Porque tá concorrendo. E esse, inclusive, tá concorrendo em 2 categorias contra o Agente Secreto. Detalhe que, tipo assim, o Stellan Skarsgård, ele tá concorrendo a Oscar de melhor ator coadjuvante. E, assim, eu tenho uma vaga impressão de que, tipo assim, que ele tinha que estar concorrendo é principal. Porque ele é o protagonista do filme junto com a filha. É que a filha é a protagonista, ele foi, vou colocar ele como coadjuvante, né? Mas não é. Ele é protagonista também. Acho que ele, inclusive, se for olhar, ele tem o mesmo tempo, se talvez até mais tempo de tela que a personagem da filha. Eu gostei muito do filme. Assim, dos 3 que eu vi agora, eu acho que esse merecia mais. E esse tem mais cara de Oscar. Mas, tipo assim, se fosse nos anos 80, 90, esse filme tinha mais chance de ganhar ali filme estrangeiro. Enfim, eu no fim das contas não sei. Eu ainda não vi todos. E eu não sou muito capaz de prever, assim, a febre do Oscar, não. Mas esse filme não ganha. Mas ele tem uma cara de... É o que tem mais cara de filme de Oscar, né? De filme independente, assim, que... A única coisa que tem que depõe contra ele é que ele é em língua estrangeira. Mas tem muita fala em inglês também, porque tem lá... E ele é um ator conhecido, né? Ele fez um monte de filme já hollywoodiano aí, fez o padre do Exorcista numa prequel, já tem conhecidinho aí. Ele fez o Duna, né? Ele era o Barão Harkonnen no Duna. E ele em Andor fez um personagem sensacional, que é aquele cara que ele finge que é um vendedor toda vontadezinha, mas na hora ele é um cara sério, né? Então ele tinha 2 personalidades ali. Muito boa, muito bom. Ele é um excelente ator, esse cara. Tá concorrendo a melhor ator coadjuvante. Muito, muito bom, assim. Não sei se eu vou ver todos os filmes que estão concorrendo os atores, mas enfim, se ele ganhar, eu acho que vai bem. E detalhe, né? Por esse filme, que parece que eu tô falando aqui dos outros, que ele é bom, tipo, pelo conjunto, porque eu acho que também tem que ganhar um pouco pelo conjunto da obra, né? Porque o negócio é, tipo, exaltar a capacidade do... O Oscar sempre foi isso, né, também, né? Às vezes dá um prêmio por injustiças passadas. E recomendo ver esse filme, muito bom. Dos 3, assim, eu acho, é o que eu mais gostei. Apesar, eu gostei de tudo, mas esse é o que eu mais gostei. Mas nem que ele faz muito estilo de filme meu, não, mas ele me tirou uma emoção genuína, né? Essa cena ali das irmãs conversando, e foi o ponto de virada do filme ali que faz a decisão final vir. Assistam, se inscreve no canal, dá joinha, dá like, faça os comentários aí, sejam educados, like, dá dislike. Então é isso, gente, ó. Beijos! Até a próxima. Falou!